Bom dia, Francisco. Bom dia, Matheus. Tudo bom? Tudo. E aí, João Pedro? Só o ouro? Bom dia, gente. Bom dia, professor. Ué, e essa voz? De quem acordou do cochilo. Bom dia, Gabriela de Oliveira. Tudo bem com você? Que bom, Camila, que você tem esse espaço, joia, massa. E aí, galera, tá todo mundo bem? Vocês estavam tendo aula de quê? E aí, professor? E aí, José? Suave? Beleza, senhor. Melhor agora. Ô, louco. Ó, essa é sua mamãe? Professor, minha mãe é sua fã, ela fica te chamando de Chicão. Ai, ai, ai. Oi, Jaqueline, tudo bom? Jordana Borges. Ai, ai. Vocês são engraçados demais. Espera só um pouquinho. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Júlia. Seja bem-vinda. Bom dia, professor. Bom dia, Amanda. Massa, tô sentindo uma energia legal. Isso aí. Mamães fãs do Chicão. Não sei disso não, hein? Qualquer dia eu vou contar uma história sobre uma mãe. Quando eu comecei a dar aula, vocês vão dar trela disso. Muito engraçado, muito engraçado. Acabei me envolvendo com a mãe de um aluno. Muito engraçado. Foi massa, assim. Tal. Nossa, Conta essa história. Ixi, aí virou. Conta aí, conta aí. Não vou contar não. Tem que ser presencial para fazer umas encenações, assim, para vocês rirem de mim. Mas, assim, ela era solteira, não era casada, eu era solteiro. Então, juridicamente, estávamos desimpedidos, viu? Então, não tem problema. Unir o útil ao agradável, né? Pode ser. É. que isso. E aí, Eduardo? Vamos começar a aula, então, que isso é mais interessante. Obrigado pela presença de vocês. Um ótimo dia para vocês. E espero que tudo esteja bem, viu? Hoje nós falamos sobre mais um sociólogo, um carinha chamado Max Weber. Deixa eu fazer minha colinha aqui, porque eu também não sou obrigado a saber os anos que esses caras nascem. O cara nasceu em 1864 e morreu em 1920. Assim, seria até obrigatório da minha parte, mas são muitos sociólogos, né? Então, eu também não vou ficar me exigindo demais. Aliás, isso foi algo que eu aprendi com a vida. Não se exija demais, porque a vida é muito breve. Então, faça o mínimo bem feito, que já faz a diferença. Bom, Max Weber, estamos falando de um alemão. Mais um alemão, Francisco? Sim. Aqui eu queria fazer uma correção. Nós começamos estudando, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Nós começamos estudando um francês chamado Auguste Comte. Então, olha só, temos Auguste Comte, francês, inglês. Depois a gente partiu para Emile Durkheim, perdão, Karl Marx, e depois fomos para Emile Durkheim na última aula. Emile Durkheim é considerado o pai da sociologia, era isso que eu queria dizer. E ele funda a sociologia francesa. Quem vai fundar a sociologia alemã? Max Weber. Tem alguns autores que não consideram Karl Marx um sociólogo. Era esse o ponto que eu queria chegar. Ué, Francisco,
Mas por que ele está na apostila, então? Porque ele estudou sociologia. Karl Marx é tão grandioso, e aqui eu estou sendo objetivo, que ele é conhecido na economia, é conhecido na história e é conhecido na sociologia. E é por isso que ele está na sociologia. Mas ele não é considerado um sociólogo. Agora, Max Weber é considerado um sociólogo. Max Weber, vou colocar aqui duas características. Era crítico. Teve um pico de energia aqui, viu? Espero que não acabe a energia. Era crítico do positivismo. Vocês se lembram do positivismo, uma ideologia, uma forma de pensar que pregava a objetividade dos fatos sociais. Transformar a sociedade numa ciência que pudesse ser esclarecida. No entanto, há aqui uma crítica. Francisco, dá para repetir isso, que parece importante? Sim, e de fato é muito importante. Vamos lá. A gente começou estudando Auguste Comte, depois nós estudamos Karl Marx, depois Émile Durkheim e agora Max Weber. Eu falei para vocês que Émile Durkheim, um francês, é considerado o pai da sociologia francesa. O pai da sociologia alemã é Max Weber. Max Weber nasceu numa cidadezinha próximo também à região onde vai estourar o conflito com os franceses. Isso é muito curioso. E se vocês olharem, esse cara nasce em 1864 e é uma criancinha lá por volta de 1870, 71, na Guerra Franco-Prussiana, que vai unificar a Alemanha. Então, ele não viveu isso como adolescente, que é muito diferente uma criança viver um acontecimento e um adolescente viver, porque fica mais, vamos dizer assim, quentinho na memória da pessoa. Vou usar uma expressão aqui que minha avó usava. E Max Weber era um crítico do positivismo. Aqui eu já peço a concentração de vocês. Ao ser crítico do positivismo, ele começa a buscar outras explicações. Professor, e o que seria basicamente o positivismo? Uma ideologia que tenta dar à sociedade aspectos de ciência natural, vamos dizer assim, ou física. Então, sei lá, vamos pegar aqui, sei lá, a Gabriela Santos é apaixonada por um estudante do SESI. Como é que a ciência física ou biologia explicaria isso? Explicaria isso através da produção de algumas enzimas, algumas vitaminas, alguns metabolismos que deixam o corpo físico dela feliz. Como é que a sociologia que Max Weber propõe, tenta explicar, por exemplo, a paixão ou o amor, através da outra característica de Max Weber, o subjetivismo. Vou falar disso agora. Já li sim, Giovana. Essa é a obra que vai terminar a aula. Porque eu tenho que explicar os conceitos para a gente chegar nessa obra. A Giovana adiantou ali, inclusive é uma obra que vocês, assim, ela não é fácil de ser lida, viu? Ela é fininha. Você olha para o livro e fala assim, nossa, fácil de ler, de boa. Mas tem uma linguagem muito pesada, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Mas daqui a pouco eu vou explicar ela para vocês. Tem um trecho dela na apostila de vocês, se eu não me engano, está na página 8. Vamos lá bater um papo aqui. Vocês se lembram que a aula passada eu comecei ela perguntando: o que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade? Hoje eu vou perguntar para vocês: o que é o indivíduo para vocês? Um ser pensante? Ok, uma boa definição. Um ser único.
já gostei mais dessa definição. Apesar de não estar, assim, a do Mateus não está errado. Que mais? Algum elemento de algum grupo, algum elemento de... Algum elemento único. Tô pegando a matemática aqui, professor, perdão. Tô lá em conjunto. Tá correto, Matheus. Tá tranquilo. A Amanda Fernandes diz aqui, um ser único que vive em sociedade. Tá correto. Agora eu vou ser mais objetivo e não subjetivo na minha pergunta. Qualquer ser. Meio filosófico isso, hein, José? Apesar de não estar errado. É possível definir o indivíduo? Agora eu vou mudar a pergunta rapidamente, enquanto ela está chegando nos seus ouvidos. É possível definir quem é o Matheus Rodrigues, a Camila Tolentino, o José Eduardo, a Amanda Fernandes, o Arthur, o Gabriel Marra, que nunca me respondeu nessa marra danada, olha que piadinha, mas Marcos, o João Pedro, a Jordana Borges, a Sabrina, o Alan, o Jean, o João, a Jordana Souza, a Gabriela Santos, a Maria Eduarda, a Ana Luísa, a Gabriela Alves, a Natália, tananã, 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 todo mundo. Obrigado, Júlio. É possível vocês serem definidos? Tá complicado responder essa pergunta. Por quê? Porque eu acredito que não tem como. Por exemplo, porque quando você perguntou se é possível definir, eu tô pensando, tipo, uma pessoa define outra pessoa, entendeu? Beleza. Vamos fazer Ô, um exercício. professor, Pois não, só, Amanda Fernandes. eu acho que dá, mas ao mesmo tempo que dá, não dá, porque nós somos seres em constantes mudanças. Uma vez você falou assim que uma coisa que a gente, defendia, um exemplo só, defendia antes por pensar que aquilo era correto antes, hoje a gente pode não mais defender por N motivos, entendeu? Então, acho que ao mesmo tempo que a gente pode definir, a gente não pode definir, porque é um ser que está em constante mudança. Não Entendi. é possível definir 100%, no caso, Jordana Santos? na minha opinião. Ok, tranquilo. Jordana Professor, Santos? eu Pois não. concordo com o que a Amanda disse, por exemplo, porque tem pessoas, cada um pode ser diferenciado de um jeito. Por exemplo, existe um Francisco Arantes, existem vários Francisco Arantes, mas que dão aula já é menos. Mas que dão aula de história, que é menos. Ah, mas que acredita naquilo é menos. Então a gente pode ser diferenciado. Mas eu penso que para a gente ser exatamente. Como é que foi a palavra que o senhor falou? Definido. Isso, definido, precisa ter um padrão, né? E eu penso que, assim como a Amanda falou, não tem um padrão certo, porque todo mundo é diferente. Então, é meio que como se o padrão fosse ser diferente, mas só que por isso não seria diferente, seria um padrão. Então, eu acho complicado. Entendi. Matheus, quer fazer um complemento? Você levantou a mãozinha? Só ia dizer que ter como definir... É o que a Jordana falou, basicamente. Ter como definir, tem. Porém, dentro de certos padrões. Pegar padrões, agrupar grupos e assim definir pontos em comuns. Mas nem sempre, não, sempre vai ser diferente uma pessoa da outra. Basicamente, o que a Jordana falou. Gabriela de Oliveira Furtado, por que você diz sim? Deixa eu fazer uma complicação na cabecinha de vocês. Francisco, Pois não, Júlia. eu concordo tudo que a Jordana e a Amanda falou. E aquilo que a Amanda falou, tipo assim, beleza, a Jordana falou que tem muitas pessoas, não sei o quê, e citou o exemplo seu. Mas também tem aquilo da pessoa ter um posicionamento hoje e o caráter, algo do tipo, e no outro dia ser totalmente diferente. A gente explica um jeito da pessoa e no outro dia já é diferente, entendeu? Entendi. Olha só, vocês estão percebendo? Eu vou usar uma metáfora, tá? E, na verdade, às vezes pode ser até meio poético.
vindo de algumas pessoas. Vocês podem ver os seres humanos como cebolas, repletos de camadas. Se você estiver pensando assim, meio sertanejo universitário, é que faz a gente chorar, né, professor? Aí é com você, né? Mas o que eu quero dizer é que há camadas de compreensão. A gente precisa de algumas ciências para entender o indivíduo. O Eduardo está dizendo, tem como até ter, como até que tem, mas somente em algumas ocasiões. O Max Weber tentou propor uma compreensão micro. Se concentra nisso. Olha, eu preciso fazer uma comparação para vocês entenderem. Se a gente pegar Karl Marx tentou produzir uma explicação da sociedade. E da sociedade ele explica o indivíduo. É a mesma estratégia do Emile Durkheim. Então, olha tanto que isso é perigoso, porque isso causa generalizações. Então, vamos pegar lá, o Arthur está andando com um grupo, sei lá, vamos pegar o pessoal da robótica. Aí, alguém cria uma característica. Ah, não, ali são todos nerds, ali só gostam de estudar e tal. Isso é uma generalização que parte do grupo para o indivíduo. E aí você julga que você compreende o indivíduo porque você compreendeu o grupo, portanto, sociedade. Pode estar errado. Eu arrisco dizer que quase sempre vai estar errado, porque generalizações não chegam nem na primeira camada de compreender quem é o Arthur. E isso gera preconceitos. É como dizer que uma pessoa que gosta... vou usar um exemplo clássico atual. Dizer que todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Nossa, velho, que erro. Que erro. Ou é burro. Nossa. Giovana, eu tenho feito controle, assim, mas da quantidade de números. Aí fica seu critério. Talvez não. Enfim, quem coloca, tá massa. Enfim. Então, cuidado com a proposta de forma de compreensão da sociedade. Agora, como é que Max Weber tentou compreender o indivíduo? Através de um conceito chamado ação social. Essa é a engrenagem. Mas eu acho, aqui já é um juízo de valor meu, que sem outras ciências nós não compreendemos. Qual outra ciência? Por exemplo, a psicologia, a psicanálise, a antropologia, a etnografia. Se a gente pegar só a sociologia, ela não vai compreender o que é o indivíduo. E eu diria para vocês, aceita isso aqui que eu vou falar para vocês. Não aceitem que ninguém defina o que você é, porque ninguém é capaz de definir o que você é. E, ao mesmo tempo, não tentem definir ninguém, porque você vai estar errado. Aliás, se eu fosse pai ou mãe não, né? Mas tem pai que faz papel de mãe, mas é mais comum mãe fazer papel. Cala a boca, Francisco, tá bom. Se eu fosse pai ou tio ou algum parente de vocês, eu daria esse conselho aqui, pode rir, em relação a atritos nas relações. O principal motivo dos atritos na relação é quando um acha que entende o outro. Você pode entender algumas características, mas o que é o ser humano, e aí eu concordo com o que vocês disseram, ele muda conforme a mudança do tempo histórico. Essa introdução, que está parecendo que eu estou numa reunião de família, já bebi algumas e começo a falar, não é nada disso. É uma introdução para chamar a atenção de vocês, para esse conceito que eu vou escrever de novo. Ação social. Vamos lá entender o que é a ação social para Max Weber de forma rápida, para aí depois eu falar da obra que a Giovana citou, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e o que é mudança social para Weber. Esse ano, as chuvas devem começar ali por setembro,
outubro. Imagine uma situação em que nós estivéssemos sem a pandemia e você estivesse indo para a escola de ônibus e que de madrugada choveu, tal, tá chovendo bastante. É óbvio que se espera que dentro da sua mochila ou na mão esteja um guarda-chuva. Imagine que o portão da escola ainda esteja fechado na parte de baixo ali, em que vocês estão esperando abrir e começa a chover. Imagine todos vocês aqui, 44, com um guarda-chuva. Ai, que saudade, Matheus disse. A pergunta é, quando a chuva começa, você abre o seu guarda-chuva porque o fulano do lado abriu ou porque a chuva te motivou a abrir? A resposta já está clara na resposta. Você não abre porque o José abriu, como se fosse um efeito dominó. Então, a sua ação social não tem um reflexo na ação social do outro. Por que eu estou explicando esse exemplo? Porque isso, para Max Weber, não é ação social, e isso não muda a sociedade. O que mudaria a sociedade? Uma ação sem interesses. Então, por exemplo, a Amanda Fernandes está com o guarda-chuva, começa a chover, ela olha para o lado, eu vou pegar quem está do lado dela aqui na minha tela, o José Eduardo, mas antes ela notou que o cara estava espirrando. Sei lá, o cara parece que está com um resfriado. Começa a chover, ela abre o guarda-chuva e ele tenta ficar debaixo da vendinha lá. Mas já tem muita gente, ele está se molhando. Ela pega, entrega o guarda-chuva ou chama ele para ficar debaixo do guarda-chuva dela. Ninguém teve que falar nada para ela. Isso é uma ação social. Por quê? Porque a partir daquele momento, ela causa uma mudança em termos de inspiração na sociedade. Isso é ação social. Agora, aqui pode entrar outra camada. Querer entender o porquê que o indivíduo fez aquele ato não é a proposta de Max Weber. Vou repetir isso aqui. Ah, professor, mas por que então a Amanda quis? Para Max Weber, ele até tenta. Ele reconhece que é complexo. Ele vai dizer que são valores. Ou a ética. Massa, vamos começar a entrar em outro assunto. A aula está ficando interessante. Infelizmente, ela acaba agora. O que vem primeiro? Ih, professor, lá vem você novamente. Sim. O que vem primeiro? A ética e depois a moral? Ou primeiro a moral e depois a ética? Vocês estão pensando ou estão almoçando? Pergunta de novo, por favor. O que... É bem isso. Ai. Não vou fazer isso, não. O que vem primeiro, Matheus? A ética? Aliás, deixa eu fazer a pergunta de forma diferente. A ética surge da moral ou a moral que surge da ética? Eita, agora tu me ferrou. Putz, complicou tudo. É mais fácil Uma vez o senhor já explicou isso, mas eu não lembro. Exatamente, Arthur, exatamente. Eu já expliquei essa bagaça. Eu acho que... Professor, eu vou fazer um chute, tá bom? Yes, manda ver. Eu acho que a ética, ela é influenciada pela moral. Porque eu acredito que a gente que vive em sociedade, os valores da sociedade acabam sendo impostos para nós, muitas vezes, né? Então, eu acho que é isso. Perfeito. A Giovana disse ali, a moral vem da ética. Eu acho. É o contrário, Giovana. A moral seria o círculo que compreende os vários tipos de éticas. Olha só que massa isso. Onde eu aprendi isso? Num livro do filósofo Friedrich Nietzsche, que é... Ai.
Enfim, daqui a pouco eu lembro, não sei o que da moral. Ah, daqui a pouco eu lembro. Esse livro é muito bom. Professor, mas como é muito bom, você não sabe nem o nome? Eu sei, velho, não me complique. O que eu ia dizer para vocês? A partir de agora, usem a expressão ética no plural. Aqui nós já desfazemos um motivo de muitos preconceitos, principalmente religiosos. Não existe só a sua ética, existem outras éticas. Talvez essa aula não vai dar para acabar aqui. E aí eu volto, porque Max Weber tem uma discussão muito profunda. E aí eu não posso deixar passar isso. Então vamos dar um exemplo. E é um exemplo delicado. Eu espero que vocês... Pois não. Genealogia da moral? Perfeito, obrigado por dar uma colada no Google aí. É a genealogia da moral. Obrigado, Arthur. Massa. Qualquer dia eu vou falar desse livro para vocês, que ele influenciou um cara que vocês vão... Não sei se já estudaram, que é o Michel Foucault. Talvez um dia eu dou um aulão sobre esse cara. Lembrando que no SESI tem um professor de filosofia, que é o Leandro Menezes, que é um dos maiores especialistas em Michel Foucault do mundo. Pensa nisso. Só que ele dá aula no novo ensino médio. Enfim, volta lá. O que eu estava dizendo, eu vou dar um exemplo e eu espero que vocês sejam maduros o bastante para diferenciar o que é o exemplo, o que é a minha opinião e do que é o meu argumento. Então, vamos pegar um cara, sei lá, vamos pegar alguém que foi comprovado por fatos que é corrupto. Collor de Mello. Fernando Collor de Mello foi o presidente do Brasil em 1990 até 92. Perdeu os direitos políticos por um processo que está na internet, está todo documentado. Ele mesmo reconheceu, depois que cumpriu 8 anos de processos, ele voltou, se reelegeu como senador, depois caiu de novo no processo e agora está levantando. Esse cara tem uma ética. Ele tem uma ética das várias éticas. E qual que é essa ética dele? Ele vê o Estado como um instrumento para os seus prazeres individuais. Onde você quer chegar, Francisco? Esse cara pode ser cristão, seja de qual tipo, e não vai ser a ética cristã que vai explicar o ato individual dele, porque ele tem uma ética para além da ética cristã. Isso nos ajuda a entender como é complexo o indivíduo. Por quê? Porque ele tem camadas. A gente pode citar o exemplo atual dessa esposa do pastor, que está virando discussão atual demais. Ela pregava uma ética e fez outro ato. É só isso aqui que me serve. Eu não quero entrar em discussões pessoais, porque não me diz respeito. Só isso que eu quero que vocês entendam. Há éticas. Então, para esse cara, o que ele está fazendo é certo. Há éticas coletivistas, há éticas individualistas. Então, um cara que é egoísta, individualista, pela moral, a gente pode julgar esse cara, mas pela ética, é a ética dele. Professor, a ética é sempre individual? Não. A ética pode ser, como eu acabei de dizer, coletiva ou individual. A moral, ela é construída conforme a história. E dentro da moral, nós temos as éticas. Então, mais uma vez, naquela pergunta que o Arthur me fez na aula de história, o que é guerra e o que são batalhas? Eu vou pegar o mesmo modelo que eu usei para explicar. A moral seria a guerra, a ética seria a batalha. Eu não gosto dessa explicação, vou usar outra. A moral seria um círculo enorme. A ética seria mini círculos dentro da moral. Se a gente for pegar uma imagem de um quadro, a moral seria a moldura, a ética seria a pintura. Assim fica mais claro para vocês entenderem. Agora, a formação, rapidinho, Matheus, da ética tem a ver com valores
E aí, muitas das vezes, nós estamos falando de instituições como a família, a escola, a igreja, a sociedade, as forças armadas, os grupos sociais que esse cara frequenta, participa, ou essa cara. Por que eu estou fazendo essa discussão? Para entrar agora num livro do Max Weber. Matheus, o que você ia falar, meu caro? Professor, preconceito. Vou pegar aqui preconceito, só para ver se eu consigo encaixar isso de exemplo. Se eu pegar, por exemplo, o racismo, dentro da moral, no caso, a sociedade e tudo mais, é uma coisa que, no Brasil, pelo menos, a gente não gosta. Não é uma coisa boa. Porém, o cara que, mesmo sabendo isso, é racista, não concordando, seja lá porque não concorda, porque é preconceituoso mesmo, a ética dele, que chega nesse ponto? Olha, eu não sei responder essa pergunta, mas eu vou fazer uso de alguém que saiba. O Silvio Almeida, hoje, sem sombra de dúvida, é uma das grandes referências no estudo do racismo estrutural. Vou escrever o nome desse cara aqui. Vejam as entrevistas do Silvio Almeida. Cada entrevista desse cara é uma aula. E ele é muito carismático. O que ele diz com relação ao racismo? E aí vou tentar responder. O racismo estrutural, que é o nome de um livro dele, vou escrever aqui, e é fácil de ler. Fácil de ler porque o cara escreve muito bem, mas a discussão é complexa. Ele fala que o racismo é subjetivo. Então, muitas das vezes, Matheus, o cara, sei lá, olha onde eu vou entrar, hein? Vocês que vão me colocando nesses terrenos perigosos aí, cheio de minas. O cara, por exemplo, ou a cara que baba de raiva para ser contra cotas, olha onde eu tô indo. Mas tô nem não. Esse cara, para o Silvio de Almeida, ele não percebe que ele está sendo racista ou está submetido ao racismo estrutural. Mas a pergunta do Matheus não é essa. Agora olha bem e presta bastante atenção. Vou voltar e explicar novamente. O cara que baba de raiva ou a cara para ser contra cotas, ele tem uma ética. E qual ética? Ele diz assim: ah não, velho, para com essas políticas públicas e clientelistas que só deixam o indivíduo preguiçoso e com baixa produtividade. Todos nós somos iguais, basta se esforçar. O que tem a ver se o cara foi pobre lá no passado? Não, velho, todo mundo tem seus problemas e tal. Se esforça, velho, a vida tá aí. A ética desse cara é uma ética capitalista em que, baseado na ideia de mérito, ele crê que todo mundo tem as mesmas condições, as mesmas capacidades. Esse cara tem uma ética, Matheus e todo mundo. Então, ele não vê o que ele está falando como algo negativo e, na verdade, positivo para aquele indivíduo que, ao usar de cotas, ele acha que aquele indivíduo, na verdade, vai estar se acomodando. Então, quando ele fala isso, ele acha que está fazendo o bem. Então, a ética dele, para ele, é positiva. É uma explicação complexa. Pois não, João? Às vezes pode ser contra ele. Imagina se ele falar... Se esse cara tá falando isso com um negro lá muito atrás, há um tempo atrás. Como o cara vai conseguir um emprego e lutar se o preconceito atrapalha? Concordo com você. Só é importante fazer uma correção, que é olhar por essa perspectiva que eu estou propondo aqui não quer dizer que estejamos vendo pardos e negros como coitados e necessitados. Não é isso. E eu também não estou advogando em causa das cotas aqui, não. Só estou tentando responder o embaraço que o Matheus me colocou, essa armadilha, que é uma pergunta muito difícil. Só dei um exemplo de como o cara que, de repente, é contra cotas, não quer dizer que esse cara é ruim. Não é ruim.
Só quer dizer que ele tem uma ética. Agora, aqui, se a gente for pegar o Max Weber, como é que o Max Weber tentaria compreender esse indivíduo? Só as ideias dele não dá para compreender. Mas quando ele fizesse algo para o outro indivíduo, semelhante à Amanda que chamou o José para o guarda-chuva, ou seja, semelhante a alguém que tenta fazer algo, professor, e é sempre algo bom? Não, velho, pode ser algo ruim. Então, a ação social ajuda a entender o indivíduo porque conecta ele na sociedade. Olha para vocês verem, tanto que é difícil entender a proposta de Max Weber. Pega o planeta Terra, nós temos aí mais de 7 bilhões de pessoas. Vamos pegar 2 fenômenos atuais. Como é que você vai explicar o fenômeno dos TikTokers estarem interferindo na política nos Estados Unidos, nas eleições? Se vocês pegarem o TikToker aí, é o aplicativo que é mais baixado atualmente. São milhões de pessoas. Bilhões, sei lá. Como é que eu vou explicar esse fenômeno se eu for querer entender o indivíduo? Eu vou ter que entender um por um? Isso é impossível. Mas quando eles assumem uma ação social em relação ao outro indivíduo, é que eu consigo explicar o indivíduo naquele momento. Aqui está a explicação de Max Weber. Naquele momento. Passou aquele momento, eu não consigo. Mas, olha tanto que é interessante. Se a gente imaginar que todos vocês, 43 aqui, tenham um TikTok, e gravem vídeos, sei lá, pedindo a aposentadoria do Iris Rezende, e ele vai fazer isso hoje, desde 1.200 anos antes de Cristo, quando Moisés tirou os hebreus, o cara resolveu se aposentar agora. Bom, o fato é que se a gente fizer uma campanha aí no TikTok pedindo a aposentadoria dele, eu só vou ser capaz de explicar a cada um de vocês por essa relação. Mas depois que isso passou, eu não sei quem é a Amanda do TikTok, ou a Júlia Camargo do TikTok, ou Moisés Martins, ou Matheus Rodrigues. O ser humano tem que aceitar isso. A complexidade do que é um indivíduo nos torna únicos, e aí eu concordo com todas as explicações. Agora, para finalizar a aula, deixa eu dar uma explosão de um pensamento. Sabe por que eu falei tudo isso aqui? Porque eu vivo numa sociedade capitalista que tornou o indivíduo o centro das atenções. Então, eu só estou dizendo que o indivíduo é complexo e impossível de compreendê-lo, porque a ideologia do capitalismo já fez com que eu dissesse isso. Se eu vivesse em outra sociedade, eu poderia talvez, ou em outra época, dizer assim, o indivíduo, ele é compreendido pela sociedade. Mas, até mesmo eu, que sou professor, entre aspas, que a maioria das vezes eu acabo aprendendo com vocês, entre aspas, que domina o conhecimento, eu vou colocar várias aspas, domina, várias. Até mesmo eu reconheço que eu sou fruto do tempo e das mudanças que eu vivo. Onde a gente chega? Que tudo depende do momento que a gente está. Aí a história ajuda a entender. A aula está ficando um emaranhado, eu acho que ela está começando a ficar confusa. Eu preciso saber se vocês entenderam o que é a ação social. Vamos ver se eu entendi, né? Talvez eu não tinha entendido. Mudança em termos de inspiração social. Pode ser. É uma boa definição. Só que só troca inspiração por ação social. E aí você acrescenta mudança pela ação social de um indivíduo para com o outro. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho também que você não vai dar conta de responder. Rapidinho, Amanda. Tá bom. Aí nessa ação, ela gera inspiração. Na ação para o outro, no caso. Isso. Aí tá, quem beleza. vê acaba se inspirando. Tá, beleza. Deixa eu só dar mais um exemplo. Se a gente olhar, por exemplo, o Matheus já falou disso, a ação social de Martin Luther King, ele gerou a inspiração para todos os Estados Unidos.
Faz sentido, Amanda? Acho que faz sentido. Então, manda ver essa pergunta. Tipo, é mais ou menos no mesmo rumo do Matheus, só que sem ser de racismo, sem ser sobre esse assunto. Tipo, vamos falar do nazismo. Eu queria perguntar, não só para ele, mas usando ele de exemplo, entendeu? Assim como todos os outros. No caso, então, tipo, como a gente não viveu naquilo lá, naquele momento, então nós não podemos explicar, é isso que eu tô te perguntando, nós não podemos explicar o porquê que ele estava fazendo aquilo, tipo, mesmo sendo uma coisa ruim, entendeu? Tipo, lá ele estava fazendo por causa da ética dele. Nossa, essa pergunta eu não posso deixar ela sem responder. Mesmo que eu deixe vocês todos sem almoçar, tá bom que eu consigo. Eu tenho que responder ela. E qual que é? Nós temos que ter um cuidado. E qual que é? Se a gente entrar demais no subjetivismo, nós acabamos gerando relativismo. E o que que é? Um ser humano toma uma atitude. Ele faz algo. Ponto. Mata alguém. Ponto. Mata 6 milhões de judeus. Ponto. Porque o Max Weber disse que compreender o indivíduo é complexo, eu não sou capaz de compreender as ações dele. Ponto. Por isso eu não posso julgá-lo. Ponto. Se a gente partir desse princípio, a gente constrói uma sociedade onde as ações dos indivíduos nunca poderão ser julgadas e punidas. Eu não estou propondo uma sociedade punitivista, porque eu sou contra isso. Mas eu também não proponho uma sociedade onde passemos a mão na cabeça de quem faz ações negativas, vamos dizer assim, para com outro indivíduo. Eu parto do princípio de uma sociedade que é possível compreender o ato do indivíduo em relação à sociedade. Então, quem era Hitler naquele momento? Vamos imaginar, nós voltamos numa máquina do tempo. Voltamos 1939, 41, auge dos campos de concentração, Bernal, Auschwitz e tantos outros. E os caras matando 1.000 judeus por dia. Imagine lá o filme O Menino do Pijama Listrado. Tá, estamos queimando judeus. Naquele momento em que o indivíduo, vamos pegar lá o pai do menino do pijama listrado, que é o gestor, o administrador de um campo de concentração. Aquela ação de dar a ordem de ligar o forno é uma ação social que parte do indivíduo para o outro. Essa ação social, eu posso julgar ela. E ela, por mais que esse cara tenha uma ética e uma moral que eu possa compreender, não justifica. Então, olha só o que nós estamos fazendo. Compreender a ação do indivíduo não quer dizer que justifique. Em momento algum, desde que eu conheci vocês, nos exemplos que eu dei, por exemplo, ano passado, um molequinho foi chicoteado num supermercado, se eu não me engano, em São Paulo, porque roubou uma barra de chocolate. Eu não queria que esse moleque não fosse punido. Não, mas compreendendo, eu acho, né? Bom, eu creio que não precisava dessa punição. Precisava de uma punição? Sim, pega o moleque, põe para lavar, põe para varrer o pátio inteiro, lavar os carros tudo. Mas chicotear? Onde você quer chegar, Francisco? Não é porque eu estou propondo compreender o indivíduo que isso quer dizer que vamos passar a mão na cabeça dos indivíduos. Por um sistema de leis, de normas, de valores estabelecidos em conjunto na sociedade, a gente cria regras e gradações de punições para determinados casos. Um estupro é diferente de roubar, por exemplo, uma barra de chocolate. Francisco, mas é a minha pergunta. Ok. Se eu não entendo quem é o pai do garotinho, se eu não compreendo o indivíduo, eu compreendo o ato dele. E pelo ato dele, pela ação social dele para outro indivíduo, e olha só que louco isso. Se a gente pega um líder como Hitler, mesmo sendo um ato escroto, como matar o outro, e a palavra escroto ainda é pouco, ele acaba inspirando. Então, atos negativos
Pega lá um pai que tá andando com o molequinho, mexe com a garota, o menininho olha pro pai, olha pra garota, olha pro pai. Aquilo ali inspira ele a fazer um ato de machismo. Passa outra garotinha no pátiozinho, ele, e aí, gostosinha? E aí, gostosa? O moleque já começou. O moleque não sabe nem o que é isso. Como diz o meu pai, desculpa a expressão, ele não tem nem cabelo no pipiu. Amanda, tá fazendo sentido essa explicação? Então dá para compreender e julgar a ação social. Mas compreender a complexidade do indivíduo é outra questão. Porque senão a gente vai passar a pano e vai relativizar tudo o que aconteceu na história. Essa é uma tendência atual do revisionismo. Isso aconteceu com a queda das estátuas. Isso tem acontecido com os casos de racismo. Tem muita gente fazendo isso em canais de YouTube, viu? Sim, compreender a ação individual. Ele nem se importa em compreender o indivíduo. Não se importa. Ele compreende o indivíduo pela ação social. Galera, vamos almoçar? Não, ele não fala em punição. Ele não fala em punição. Isso aí já é parte da sociedade. Gente, obrigado pela aula, viu? Valeu, Francisco. Tchau, tchau, Júlia. Bom almoço para vocês. Falou, professor, valeu. Tchau, Gabriela de Oliveira. Para todo mundo, e bom almoço. Obrigado, João. Você também. Falou, Moisés. Tchau, professor. Valeu, professor. Tchau, tchau, Natália. Falou, Falou, Matheus. professor, tamo junto. Falou, Eduardo. Tamo junto, José. Até mais, Sabrina. Tem que agradecer a Amanda, professor. Ela perguntou o negócio do nazismo na hora que bateu na minha cabeça, assim. Aí o senhor já me respondeu. A gente ainda vai ter umas aulas pesadas sobre isso. Pesadíssimas. Jordana Souza, foi você que me mandou o negócio lá na plataforma? Tá almoçando, tá com a boca cheia. Ah, não, né? Não foi outra. Tem outra Jordana. Desculpa, tá? Foi não. Tá, beleza. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Até sexta-feira. Tchau, Maria Eduarda Borges. Carinha de paisagem. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tá tudo bem, né? Tá, tudo bem. Massa. Tchau, Giovana. Tchau, Borges, Mylon, Arthur. Até mais.